nome de Jesus, nós queremos apresentar a nossa vida diante do Senhor. Nós queremos que o Senhor tenha algo para continuar compartilhando conosco nessa série. Que o Senhor possa ministrar, nos edificar nessa noite. Assim como eu fui edificado enquanto eu estava sendo ministrado ali, Pai, preparando. Que teus filhos possam ser ministrados em nome de Jesus. Não me deixe te atrapalhar, Espírito Santo, que a tua palavra possa entrar no nosso coração. E assim como nós cantamos, faça morada dentro de nós, em nome de Jesus. Espírito Santo, nós te damos total liberdade, Senhor. Que não haja nada entre o Senhor e a tua palavra, Pai, que impeça, Deus, os teus filhos de receber, de alcançar aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Que não haja nada, nenhuma distração, Pai, em nome de Jesus. Que nossa mente esteja cativa, Senhor, ao Senhor, totalmente nesse momento, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Quem crê diz amém. Glória a Deus. Amém. Pensando nessa série, né, eu até escrevi errado aqui, não é a jornada de um improvável, é as crônicas de um improvável. Fala para o seu irmão, você é um improvável. Para começar, era improvável você estar aqui nesse frio. E eu estou vendo uns aqui, um amigo em especial, que era muito improvável estar aqui hoje. E glória a Deus, glória a Deus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então nós somos, irmãos, nós somos improváveis, aleluia. Glória a Deus que você venceu o frio, você está aqui. Louvado seja o nome de Jesus. Né? E falando de improvável, eu quero até pedir perdão se algum dos ministros já fez isso. Eu não me lembrei na hora que eu estava preparando ali, mas eu separei o significado, que é claro que a maioria sabe. É algo claro, é improvável que alguém não saiba, mas eu separei aqui o significado da palavra improvável. Improvável, que não tem probabilidade de ocorrer. Que não há probabilidade, é algo que não há probabilidade de acontecer. Eu sei que você sabe disso, mas é para trazer a memória sobre o tema, sobre a série. E eu vi o Bruninho passando ali, eu ia falar, coloquei até o nome dele aqui. Há 2, 3 sábados atrás ele disse da maior improbabilidade que a Terra já viu. Deus se tornar homem e se entregar por amor. Então, como diz a palavra, o Senhor Jesus não nos ensina nada que Ele não tenha feito. Então é um princípio, né? Deus é um Deus de improbabilidade. Fala para o teu irmão, Deus é um Deus improvável. Ele age na improbabilidade, como diz a Mariana aqui. Eu estou aqui e é totalmente improvável. Eu sei um pouquinho o quanto é improvável, o quanto era improvável ela estar aqui com o microfone. De alguns anos que eu conheço ela. E graças a Deus que Deus é um Deus que escolhe os improváveis, né? Graças a Deus. Por isso que Deus te escolheu. Não é porque você é bonito. Ou feio, né? Não sei, depende do ponto de vista. É porque você era um dos improváveis. E o amor dele te alcançou, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia rapidamente no livro de Jonas. No livro de Gênesis, perdão. Gênesis capítulo 18. Pensando um pouquinho aqui sobre essa série de improváveis. Glória a Deus. Conforme você for folhando aí, vai glorificando o Senhor. Não deixa faltar o glória a Deus, não. Em nome de Jesus. Gênesis capítulo 18, verso 9. Aleluia. Glória a Deus. Tem aquela harpa aí para colocar de fundo? Gênesis capítulo 18, verso 9. Quem encontrou diz amém. Então me espera. Oh, glória. Amém. Aleluia. Eu vou ler aqui. Se estiver muito diferente, eu acompanho com vocês. Gênesis capítulo 18, verso 9.
diz o seguinte: e disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: ei-la ali, na tenda. Até o 3 a gente vai ler. E disse: certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Verso 12: assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade darei eu à luz, ainda havendo já envelhecido? Então aqui nós vemos um primeiro cenário aqui de improbabilidade. Nós estamos na série As Crônicas de um Improvável. E eu lembrei desse caso de Abraão e Sara, que Deus aparece e ele faz uma promessa. Deus aparece, o próprio Deus, e ele faz uma promessa improvável. E Sara, ela ri, ela escuta a promessa e ela ri. Porque os olhos dela estavam onde? Na improbabilidade. Os olhos dela não focou na promessa. O próprio Deus, quantos de nós não queria? O próprio Deus desceu. Você vê ali que ela fica tão chocada que ela foca naquilo que era impossível de acontecer. Ela nem se atentou que era o próprio Deus que estava ali. Então, já começa aqui uma grande lição para a gente. Muitas vezes é assim que a gente se encontra. Os nossos olhos estão naquilo que é improvável e a gente tira os nossos olhos daquilo que Deus falou. Quantas situações surgem para tirar os teus olhos daquilo que Deus falou? E aí você começa a olhar para aquilo que é improvável de acontecer. É improvável, é impossível. A Bíblia fala, o texto fala que Sara riu. Ei, mas quem falou foi Deus. Fala para o teu irmão, Deus é o Deus do improvável. Ele não mexe com coisas lógicas. O meu Deus e o teu Deus não mexem com coisas racionais. E Sara estava com a mente dela totalmente cauterizada, pensando naquilo que era óbvio. Como eu, tão velha, o meu esposo tão velho. Cara, mas era o próprio Deus falando, é impossível, é improvável, e é por isso que eu vou fazer. Talvez você está sentindo assim. Eu aprendo aqui, eu quero que você foque seus olhos na questão do tempo. Talvez Deus prometeu algo para você. Talvez Deus falou algo para você. E você tem no seu coração aquilo que Deus falou. Você já teve ardendo no seu coração a convicção daquilo que Deus falou com você. De que Ele ia resolver muitas situações na sua vida. Mas o tempo foi passando. E os seus olhos foi saindo daquilo que Deus tinha falado. E começou a focar naquilo que é improvável. Na circunstância. Então nesse primeiro caso aqui, nós já vemos que não importa o tempo que você está esperando. Se Deus falou, mesmo que seja improvável aos teus olhos, aos meus olhos, Ele vai fazer. Ele vai cumprir. Deus é Deus do improvável. Então, muitas vezes nós temos que tirar os nossos olhos daquilo que é racional, daquilo que é lógico. Nós estamos muito ligados naquilo que é terreno. Então se passa um pouquinho para o lado irracional, para o lado ilógico, para o lado improvável, a gente já começa a duvidar que Deus vai fazer. Mas quando Deus fala, Ele cumpre. Você pode rir, você pode chorar. Se Ele falou, Ele vai cumprir. A questão é que Deus tem um tratar. Capítulo 21, verso 1. Deus dos improváveis.
Gênesis capítulo 21. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. E o Senhor visitou quem? Quem tinha duvidado? Mas quem tinha prometido? O Senhor visitou a Sara, como tinha dito. Fala para o teu irmão mais uma vez, com a voz assim, de autoridade. Se ele prometeu que ele vai fazer na tua vida, ele vai fazer, ele vai cumprir. O primeiro texto que nós estamos lendo está falando de tempo. Mesmo que aos teus olhos o tempo já passou, Ele é Deus do improvável, Ele vai mudar a situação. Fica com os teus olhos naquilo que Deus falou. E fez o Senhor a Sara como tinha prometido. Verso 2. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. Verso 3. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. E Abraão circuncidou seu filho, Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Querido, não tem essa história de falar, mas antes eles viam mais. Até para eles, já estava fora do comum o que Deus tinha prometido. Tanto que Sara duvidou. Então, entre aquilo que os teus olhos estão vendo hoje, talvez entre a dor que você está sentindo hoje, se Deus tem falado que Ele vai mudar, se você ouvir, quem lembra aquele cântico? Tu cumprirás o desejo do meu coração, se eu te buscar, é impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Então assim, querido, se Ele falou, Ele vai cumprir. Primeiro texto que nós lemos aqui, primeiro caso que nós lemos, fala de tempo. Então não importa o tempo que você está esperando. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Fica firme e com os seus olhos naquilo que Deus falou. Amém? Não importa a circunstância que você está vivendo hoje. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Glória a Deus. Segundo texto que eu queria ler, Êxodo 40, verso 10. A gente vai ler do... Isaías 6:5. Depois a gente volta para Êxodo. Isaías, ele tem uma visão, e aí ele diz assim, uma visão muito forte da parte de Deus, e aí ele diz assim, então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Lá no livro de Êxodo, eu coloquei até junto aqui, ó, Moisés e Isaías. Quando Deus chama Moisés, Moisés diz assim, por que eu? Eu sou um homem de palavras pesadas, de lábios pesados. Há quem diga que ele era gago, não sabia falar. Aquelas pessoas que travam quando tem que falar na frente das pessoas. Conhece alguém assim? Então, querido, outra coisa improvável aqui. Moisés e Isaías. Um que não conseguia falar em público. Um que não conseguia falar, se expressar direito. Tanto que ele começa a falar com o Senhor ali, uma luta travada. Mas o Senhor está me chamando. É improvável, como que o Senhor vai falar? Irmãos, olha quem Moisés foi na história. Olha quem Moisés foi na história. E ele não sabia falar. Quem conheceu o pastor Fernando nos anos 90,
Irmãos, pode dar risada. Irmãos, era improvável esse homem cantar. Mas Deus chama só. Travava tudo, a gente começava a conversar, travava. Quem lembra? Quem é dos anos, final dos anos 90? Aí começou. Quem era nascido? Quem era nascido? E é assim que Deus faz, sabe? Não importa se você sabe falar, se você não sabe falar, se você se acha preparado ou não, Deus está te chamando. Depois eu vou entrar um pouquinho na minha história. Não importa, querido. Olha quem foi Moisés. A importância de Moisés, um cara que não sabia falar. Olha a responsabilidade, porque Deus é Deus de improvável, cara. Ele vai lá, você quer o maior no reino de Deus é aquele que tem que servir, é o menor. Então, Deus trabalha fora da lógica, da nossa lógica. Então é assim que Deus faz. Deus está chamando muita gente se sentindo incapaz. Muita gente está sentindo o coração arder, o chamado de Deus, mas está se sentindo incapaz. Pode falar? Você nunca vai se sentir pronto, se você for esperar sentir pronto para fazer aquilo que Deus está pedindo para você fazer ou para eu fazer. Não importa se você é gago, se você não sabe falar, se você trava, apenas abra a boca. O Senhor falou para Moisés, apenas abra a boca e eu vou encher, eu vou falar por você. Deus de improbabilidade. Pensou, caixa d'água, você está lá, numa sessão, de repente o Espírito Santo vem, você já pega aquele microfone, e algo improvável acontece, sem holofote, sem ninguém saber, mas para marcar vidas lá. Não importa se você sabe falar ou não, se você se sente pronto ou não, Deus está chamando. Moisés disse, eu não sei falar. Isaías fala, ai de mim, sou homem de lábios impuros. Você nunca vai se sentir digno, querido. Você nunca vai se sentir pronto para fazer aquilo que Deus... Né, Aninha? Qual é o sentimento? Está chegando o dia. Irmãos, é Deus dos improváveis. É lindo. Deus nos procura quem se coloca à disposição. Mas debaixo, fora da lógica humana. Era muito mais fácil para o pastor pegar alguém que tem um curso de oratória, de etiqueta. Mas não é isso que Deus quer. Deus não quer trabalhar na lógica humana. Aleluia. Perdeu a oportunidade da glória a Deus, hein? Aleluia. Eu estava lembrando esses dias da história de Paulo também, meditando. Paulo mandava matar. O cara tinha autoridade. Aí você imagina para os crentes, ver alguém que foi responsável por várias mortes. Muitas mortes. Aquele que matava agora está dando vida. E Deus vem e salva e chama Paulo. Fora da lógica, irmãos. Fora da lógica. Os judeus esperavam um Jesus todo... E Deus vem o quê? O cara lá na manjedoura. Fora da lógica, fora da ótica humana. Não adianta você ficar esperando, achando que vai ser tudo perfeitinho. Deus vai trabalhar fora da lógica, muitas vezes na minha e na sua vida, para cumprir o propósito dele na sua vida. Deixa o vento soprar, deixa, sabe, aquilo que Deus quer fazer na sua vida, deixa ele fazer, dá liberdade. Porque Deus tem falado. E como ele tem falado conosco. Amém? Então aquele que matava... agora está dando vida. Deus chama Paulo também, fora da lógica. Eu imagino os primeiros cristãos ali, tudo muito recente. A hora que Paulo foi chegando perto, aquela desconfiança, fala, não é possível que Deus chamou esse cara. Fora da lógica, irmãos. Quem era eu, quem era você? Como dizia o nosso saudoso irmão Lázaro, quem era eu? Escravo do pecado, quem era eu? Está entendendo? Quem era nós antes de conhecer o Senhor? É fora da lógica que Deus trabalha, queridos. É fora da lógica. Você consegue buscar aí rapidinho. Quem era você? Deus te chamou porque você era louco.
Tem que ser louco para seguir o Senhor, né, Serginho? Tudo isso porque é princípio dele. É princípio. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27. Estou indo rápido demais? 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27. Aleluia. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Pode seguir, verso 28. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Já pensou Jesus ter nascido num palácio? Mas não, é princípio, é loucura, para confundir. Por isso que Deus te chamou, por isso que Deus me chamou. Verso 29. Para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Deixa lá no 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Isso aqui é algo improvável. Fala para o seu irmão, Deus escolheu você. Da onde Deus te tirou, querido? Eu lembro que quando Deus me chamou, eu já contei um pedacinho aqui, mas agora eu vou ir dentro do contexto aqui da série. Acho que todo mundo conhece a série, todo mundo odeia o Chris, né? Mas por que vocês deram risada? Eu nem falei nada. Ficou meio estranho essas risadas de vocês. Vocês me veem como Chris? Mas era assim que eu me via, cheio de complexo. Para mim conversar com alguém, eu tinha que repetir umas 3 vezes, De Paula, porque a minha voz não saía. Sabe aquela pessoa que fala, e ela fala tudo junto, de tão ansioso, pessoa que tinha medo de se expressar. Por toda a história minha, da minha família, enfim, que eu já disse outro dia. E o pessoal zoava muito. Eu, meu irmão, a gente ia cantar no karaokê, meu Deus do céu, no culto de jovens. Você tinha que ficar assim, ó, o que ele falou? Não dava para entender, sabe aquela pessoa que fala, chega a salivar aqui, ó, quer falar rápido. Irmãos, eu tinha medo de me expressar. O Vagnão lembra. Tinha complexo da minha cor, complexo do meu nariz. Meu nariz eu fui curado, a cor também, graças a Deus. Mas pensa numa pessoa complexada, irmãos. Uma pessoa que tinha medo de ficar sozinha, pelo histórico da família. Uma pessoa que tinha medo de crescer e não ser feliz. Era improvável. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as fracas deste mundo para confundir as fortes. Não é na nossa fraqueza, não é na nossa força, é na nossa fraqueza. É nessa impossibilidade que Deus vem e nos chama e nos usa nas impossibilidades. Eu não estou bem, é isso, eu não vou fazer. Não, é aí mesmo, na tua fraqueza o Senhor opera. Eu vou abandonar tudo. Não, é na tua fraqueza que Deus, Ele glorifica o nome dEle. E Ele vai te exaltando. Porque quando sou fraco, é que sou forte. E o Senhor começou a tratar comigo, trabalhar comigo. E aí vinha o chamado de Deus. E aí comecei ministério de teatro. Para quem não sabe falar, para quem tinha medo de se expressar. Aí em 2004, pouquinho antes, Deus começou a fazer um rebuliço
Deus começou a levantar profeta, Deus começou, a avó Geraldina, Deus usou muitas vezes para falar que ela me via em visão, em cima do altar, ministrando sobre pessoas, e ela via, ela sempre falava isso, o pastor Veronese vai lembrar, o pessoal, eu vi um pozinho de ouro caindo sobre a sua cabeça, ela sempre falava algo desse jeito, assim, aquele jeitinho meigo dela, da avó Geraldina, uma mulher de Deus. E debaixo dessas revelações, desse chamado de Deus, veio o primeiro convite. O que eu fiz? Sara, eu? Não sei nem falar. Eu? É, porque a gente estava orando e Deus apontou você. E eu me esquivei, continuei fazendo o que eu fazia, mas eu disse não. Me senti indigno, incapaz, enfim. Passou um tempo, Deus chamou novamente, mas Deus já puxou a minha orelha. Coisa de 6 meses de diferença. E aí eu comecei, irmãos, a fazer parte em 2004. Se olhar o contexto assim, é improvável. E eu dei muito ouvido nessa primeira parte para alguns amigos, companheiros que eu tinha na época, que falavam, ó, você está preparado para ser vidraça? Certeza, você, altar? Aí o diabo usou a boca dessas pessoas para mexer num dos meus complexos que eu tinha na época. O pessoal do louvor é rico. Você vai ter dinheiro para sair onde eles vão? Você vai isso? E eu dei ouvido. E aí o Senhor tratou comigo um tempo. Ele foi me curando, foi ministrando. E é muito louco, é muito Deus. Eu vi que não é só a Tainá que fala, é a família toda. Descobri isso. E agora eu já não sei de quem que é a autoria aí. Fiquei em dúvida. Muito Deus. Porque depois o Senhor puxou minha orelha, usou outras pessoas de Deus para falar que Deus estava mostrando, para confirmar aquilo que Ele já tinha dito. E aí eu me entreguei. Falei, Senhor, eu vou entrar no rio. Não é na minha força, não é na tua força, não é na nossa força. Porque um desejo eu sempre tive, de nunca ficar sentado no banco, de ser só mais um. E que esse sentimento, porque o chamado é para todos. Eu não estou falando de você pregar, eu estou falando de você fazer aquilo que Deus quer que você faça. Mesmo que aos teus olhos seja improvável. E quem sabe, numa próxima, você está contando a tua história um pouco. Então, para quem não conseguia falar, para quem tinha medo de se expressar, algo completamente improvável. O Liu e o Vagnão sabem muito bem como que eu era. Em 2008, o Senhor usou uma pessoa improvável para liberar uma palavra profética sobre a minha vida. 2007, 2008. Uma vigília, no final de uma vigília. A gente estava saindo, ele me parou e falou assim, Júlio, eu estou sentindo de Deus te falar uma coisa aqui, e você sabe que eu não brinco com isso, eu nunca nem falei nada com você com respeito à revelação, à profecia, mas eu preciso te entregar. Deus está pedindo para você separar papel e caneta, que Ele vai começar a te dar canção, para abençoar vidas. Eu já estava no Ministério de Louvor, mas para mim também era algo improvável. Falei, Senhor, se o Senhor está falando, guardei aquilo no meu coração. E assim, para encerrar, eu disse que eu queria ser bem breve. Eu quero deixar bem claro que o que eu vou fazer aqui é para a glória do nome de Jesus e para que você veja
o que Deus faz com as nossas impossibilidades. Quando Ele libera uma palavra, Ele cumpre. Números 23, 19. Antes da gente colocar, Renan, o vídeo. Números 23, 19. Texto que todo mundo conhece também. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Não importa o teu estado hoje, não importa como você se vê hoje, Deus tem algo para você. E Ele vai chacoalhar você. Mesmo nas suas impossibilidades, seus olhos enxergando, não, eu não sou ninguém. Deus quer te usar, o chamado é para você também. Lembra, Moisés? Não, eu não sei falar. Isaías, ai de mim. Sara duvidou. Mas hoje Deus te convida que em meio a essas improbabilidades, você olhe naquilo que Deus está falando. Se Ele prometeu palavra, Ele vai cumprir. Então eu queria, não precisa colocar tudo, isso eu deixei claro que é para a glória do nome de Jesus, para você ver, alguém que tinha medo de se expressar, que vem com o histórico, Deus faz uma promessa, e Deus não só me deu canções, como fez algo maior, e é só o começo daquilo que Deus tem na questão de projeto. Eu queria pedir por gentileza, se for possível, colocar um pedacinho, que você ouça essa canção com atenção. Deus fez algumas coisas enquanto eu ministrava essa canção, algumas vezes. Presta atenção na letra dessa canção. Tem algumas figuras aí que você vai conhecer, vocês vão conhecer. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Só até aí, tá bom. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Glória a Deus, eu não quero exceder o tempo. Irmãos, de novo, o texto de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27. Quero que você se veja nesse texto, em nome de Jesus. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. 28.
E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Então, querido, diante dos seus olhos está alguém que era improvável estar em cima do altar. Essa foi a minha jornada de um improvável. E você fique com essa palavra no seu coração, sabe? Que você não importa o que você está vendo, fique com a palavra diante de toda a improbabilidade que você enxerga hoje, que você tem visto hoje. Eu te convido, jovem, sonhe mesmo, lembre-se, agarre da promessa do Senhor, porque Deus vai cumprir cada uma das suas promessas, porque Ele não é homem para mentir. Deus não brinca, Deus não é igual o Zeca Camargo, lembra do programa No Limite? Que tinha um programa No Limite, que ele ficava lá, ele era um reality show, que ele ficava lá, e as pessoas tinham que se estrupiar até no limite, até pedir água, pedir para sair. Deus não fica lá, Deus não tem prazer. Ele quer cumprir cada uma das suas promessas na nossa vida. E pode ter certeza que essas promessas vão se cumprir nas impossibilidades. Não vai ser em coisas lógicas, porque senão não tem testemunho. Amém? Quem fica com essa palavra, dá um glória a Deus bem forte. Você pode aplaudir ao Senhor. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus.